Novamente, eu fico muito agradecido pela presença de todos. Creio que também outros ainda vão entrar. Certamente vários estão tentando entrar. Parece que sempre é assim, né? E ficamos muito contentes que vocês que estão aí porque querem conhecer mais um pouco da palavra de Deus. A sua presença mostra que você é uma pessoa que busca a vontade de Deus, e isso nos alegra muito. Como nós vimos a aula ontem, nós terminamos observando que muitas pessoas estão buscando riquezas. Eles começam igrejas como um negócio, e nós vimos a profecia do apóstolo Pedro profetizando exatamente isso. A aula de hoje sobre os ventos de doutrinas. Existem tantas igrejas hoje em dia e é uma coisa impressionante que tenha tantas igrejas, mas os ventos de doutrina é uma expressão usada pelo apóstolo Paulo em Efésios 4, versículos 11 até 16. Paulo disse, e ele mesmo, falando sobre Jesus, concedeu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar ou equipar os santos, os cristãos, para que eles sejam todos edificados, ou seja, construído, não é? Aumentando, construindo, crescendo, especificamente edificando no sentido de crescimento, pois é justamente este o ponto que ele vai frisar vez após vez nos próximos versículos, edificando ou amadurecendo. Amadurecendo, edificando, até que nós todos, os cristãos, alcancemos a unidade. Como nós estudamos na lição de ontem, nós vimos que Cristo deseja profundamente a unidade dos cristãos. Ele orou implorando, e muitas outras passagens falando sobre a importância da unidade, incluindo esta passagem, até que alcancemos a unidade e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, vamos crescendo, amadurecendo como crianças, crescendo e amadurecendo, conhecendo cada vez mais, praticando cada vez melhor, não é? Atingindo a plenitude de Cristo, o propósito que não sejamos mais como
meninos, não queremos ser mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Uau! Nossos dias, a mesma coisa acontece. Nos dias do apóstolo Paulo, havia muitas pessoas ensinando cada vez coisas diferentes e cada vez mais coisas diferentes. Então, havia ondas de doutrinas jogando as doutrinas para um lado, para o outro lado, de um extremo para outro extremo, não é? Para o lado conservador, para o lado liberal, não é? Então, nós temos que amadurecer o suficiente para que não somos mais jogados para lá e para cá, porque se tinha muitas doutrinas naquela época do primeiro século, hoje, 2000 anos depois, tem aquelas doutrinas e muitas outras doutrinas para acrescentar. Sem dúvida, milhares de doutrinas diferentes. Doutrinas é simplesmente ensinos. Então, preste bem atenção. Depois de falar sobre essas falsas doutrinas que induzem as pessoas ao erro, não à verdade, antes, seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade. Será que há uma verdade? Não é? E não apenas seguindo a verdade, mas seguindo a verdade em amor. Assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós estamos crescendo, conhecendo Cristo, mas conhecendo os ensinamentos de Cristo cada vez mais, o que é a verdadeira vontade, mandamentos de Jesus. A cabeça da igreja, de quem todo o corpo, ou seja, a igreja, nós aprendemos em Efésios capítulo 1, versículos 21 e 22, que a igreja é o seu corpo. Então, ele é de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, ou seja, cada um dos membros da igreja, toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. Agora, a igreja não precisa alguém de fora para vir nos ensinar, pelo contrário, eles já são maduros. Eles mesmo se ensinam, não é? Eles agora são maduros, eles conhecem a verdade, conhecendo a verdade, nos ajuda a unir. Mas, como você naturalmente sabe,
os imaturos, ainda não crescidos, ainda não estão estabelecidos na verdade, criam problemas, pois não conhecem ainda claramente a verdade. Mas os maduros fazem exatamente o contrário. Criam unidade, porque conhecem a verdade agindo em amor. Só que nós vivemos hoje num dia onde tem uma igreja lá naquela esquina e lá na outra esquina, outra igreja, não é? Nós temos centenas e milhares de igrejas cristãs e nós todos sabemos que nem todas essas igrejas são legítimas, são verdadeiras, não é? Todos nós conhecemos algumas igrejas que não são cristãs, embora dizem que são, não é? Nós todos conhecemos algumas dessas igrejas que não ensinam, em todos os casos, a verdade. Como então nós vamos conseguir distinguir uma igreja, uma entidade humana de uma entidade ou uma igreja divina? Como podemos reconhecer que igreja é uma igreja de Deus ou uma igreja de homens, não é? Que não é de Deus. Vamos ver. Temos que sempre nos perguntar, essa instituição é de Deus ou é de homens? Nós lembramos que Jesus disse em Mateus 18, versículo 16, eu edificarei a minha igreja, não é? É a igreja dele. E, novamente, em Efésios 4, mas em versículo 4, Paulo diz, há um só corpo. E, como vimos em capítulo 1, versículos 21 e 22, o corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Então, temos que sempre perguntar, quem é o fundador da minha igreja? Será que é Jesus Cristo? Não é? Então, a igreja que Jesus edificou, fundou, não é? O fundador é Jesus Cristo. Onde foi começado? Em Jerusalém. Se lembra? Atos, capítulo 2, Pentecostes, logo depois da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, em Jerusalém. Aconteceu no ano aproximadamente 33, alguns dizem 30, outros dizem 33. Na realidade, houve um erro de cálculo quando estávamos dizendo 30 e agora eles dizem 30 ou 34, alguns até dizem 35, mas eu acho o número mais concordado, não é? É 33. Eu coloquei AC, está errado, deve ser BC, DC, depois do nascimento de Cristo. Quem manda na igreja de Cristo, como já vimos? Cristo, ele que manda, ele é o chefe, ele é a cabeça da igreja, né? A cabeça é o que diz para o resto do corpo o que fazer, quando fazer, como fazer, não é? A cabeça pensa e dita a cada membro o que fazer. Quem manda é Jesus. Na verdade, muitas igrejas dizem que Jesus manda, mas não seguem o que Jesus manda. O próprio Jesus, como vimos ontem,
disse que os fariseus pregavam, mas não praticavam. Hoje em dia, como nós sabemos, hoje em dia nós temos muitas igrejas que dizem, mas não praticam. Praticam muitas vezes em público, mas no secreto, atrás de portas fechadas, não obedecem, não é? Para onde eles mandam o dinheiro? Eu só achei acrescentar essa observação, porque é um pouco interessante, né, para nós observarmos para onde a igreja, ou a minha igreja, ou a sua igreja, para onde manda o dinheiro, não é? Pois as igrejas de Cristo são todos autônomas. Eles não mandam para lugar nenhum, não é? A não ser que tenha alguma necessidade muito grande, aí nós amamos, ajudamos. Então, as igrejas de Cristo somente são autônomas e não manda o dinheiro para lugar nenhum, fica com aquela congregação. Muito bem. Vemos apenas um exemplo, pois tem muitos exemplos, vamos ver os dois mais antigos, não é? Pois logo depois do tempo da Bíblia, por volta do ano 100 depois de Jesus nascer, ou terminou as Escrituras. Em Apocalipse, por exemplo, alguns dizem que foi escrito no ano mais ou menos 96, por aí. E então era o apóstolo João que escreveu, o último apóstolo para estar vivo. Provavelmente nesse tempo todos os outros apóstolos foram mortos por sua testemunha. Então, a Igreja Católica, é difícil dizer uma pessoa começou a Igreja Católica, porque era uma coisa muito lenta, mas geralmente pessoas dizem que quem começou, mais oficializou, né, a Igreja Católica, ou a existência da Igreja Católica, porque ele era o imperador, ou seja, na realidade, quando começou no ano 337, por aí, tinha dois imperadores, mas um pouco depois ficou um só, que era o próprio Constantino, imperador único da Terra, da planeta Terra. Constantino estava determinado a unir toda a Roma, e então deu uma ordem, perdoar e esquecer, né? As coisas passadas, esquece, perdoe, esquece. Quando ele fez essa ordem, de algum jeito tornou-se chefe oficial da igreja. A expressão em latim, Pontifex Maximus, ou seja, o chefe da igreja romana, não é? E ele oficializou: essa igreja é a única igreja. Ponto final. Outra igreja qualquer foi abandonado. Ele não permitia qualquer outra igreja funcionar. Então, em 324, depois do nascimento de Jesus, Constantino tornou-se o único imperador
E nessa posição, ele, sendo único imperador, ele impôs essa lei, um Deus, um imperador, uma só igreja, que era Igreja Romana. Nós sabemos que existia muitas outras igrejas funcionando escondido na Espanha, por exemplo. Interessante a história da Igreja de Cristo na Espanha, mas eu não vou entrar nisso, mas é muito interessante. Você lembra, o apóstolo Paulo queria ir para a Espanha, né? Então, é bem possível que ele foi. Aí, o imperador foi chamado o representante de Cristo na Terra, ou seja, ele tinha agora o poder de Deus na Terra, como ele era poder único no governo. Então, este homem super arrogante assumiu o poder de Deus. É daí que vem na Igreja Católica a infalibilidade do Papa, porque o imperador se considerava Deus, o poder de Deus. Muitos anos depois, começou o que chamamos de grande reformação. Nós conhecemos Martinho Lutero, que era um padre da Igreja Católica, mas ele estudava a sua Bíblia, não é? Estudava a Bíblia, ele morava na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e no dia 31 de outubro de 1517, ele pregou uma placa na porta do Catedral Católico, contendo uma lista de 95 argumentos contra a Igreja Católica ou a Igreja Romana. Os principais desses argumentos que ele usava, falava contra a Igreja Católica, era que a Bíblia é a autoridade suprema religiosa, não o Papa, né, que eles acreditavam, por causa de Constantino, acreditavam que o Papa tinha toda a autoridade. Deixe-me só colocar um ponto bem interessante. Eu tenho dificuldade em escrever em português, porque quando eu chego ao nome de Cristo, automaticamente eu coloco Cristo com um C maiúsculo, não é? Você não faz a mesma coisa? Quando eu escrevo cristão, porque é Cristo, de Cristo, eu escrevo cristão com um C maiúsculo, não é? Você faz a mesma coisa? Quando eu escrevo a palavra Bíblia, não é? Pois, sendo a palavra de Deus, eu escrevo com B maiúscula, não é? Me responda, a palavra igreja é maiúscula ou minúscula? Eu acho bem interessante, pois a língua portuguesa diz
que igreja é escrito com maiúscula. Vocês sabem por quê? Pois as regras foram feitas pela cultura, mas pelos sábios de língua, eles eram católicos. E eles acreditavam que a autoridade é da igreja, não da Bíblia, não é? É por isso que acabamos com essas regras de escrever a palavra igreja com I maiúscula. Isso não faz sentido na prática, a não ser que você seja um católico, porque os católicos acreditam até hoje que é a igreja, ou seja, o Papa, que é infalível, tem infalibilidade na sua palavra. Ele não pode falar erros. Tudo que o Papa diz é verdade, de acordo com os católicos. Ou seja, a autoridade é da igreja, eles pensam, dizem, ensinam. Mas todos os outros cristãos sabem muito bem que não é da igreja, e sim que é de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus, da palavra de Jesus. Eu acho tão interessante esse ponto. Bem, então, Martinho Lutero diz que a Bíblia é a autoridade religiosa suprema e também falava muito sobre que o ser humano, escuta, só pode chegar ao céu, só pode ser salvo através da fé em Deus. Pense um pouco de onde veio este pensamento. Só por fé, ele dizia. Mas eu fico muito agradecido porque ele estava buscando tanto a verdade e ele corrigiu muitas coisas e por isso eu fico muito agradecido a ele por sua rebeldia. Ele estava protestando, não é, contra algumas coisas bem fundamentais da Igreja Católica, que também faço, não é? Muitas coisas da mesma maneira, mas ele enfatizou muito que o homem não só pode ser salvo só por fé, não é? E, bem, depois nós vamos estudar mais sobre só por fé em outra lição, mas é bem interessante o que ele estudava e ensinava nas suas igrejas luteranas. Eles eram salvos só por fé, não por obras, que nós sabemos muito bem que isso é verdade em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 10. Lutero rejeitou fortemente o abuso e corrupção da Igreja Católica Romana, os padres na Igreja Católica, porque por causa dos padres vender indulgências, vender por um preço a permissão de pecar. Se o pecado era maior, então o preço também era maior, não é? Vendia permissão para adultério, vendia permissão para assassino, vendia permissão para pecar. E
de acordo com essa doutrina católica, você vai passar menos tempo pagando, mas você passa menos tempo no castigo para você passar do castigo para o paraíso. Então, bem interessante as doutrinas da Igreja Católica. Mas veja, nós estávamos falando como reconhecer Igreja divina, de Deus, e Igreja humana, Igreja dos homens. Como? Perguntando quem fundou. E vimos a Igreja Católica foi fundado, é uma coisa muito extensa, né? Muitos anos, séculos, né? Para ser fundada e mudou muitos durante os seus primeiros 300 anos, mais ou menos 300 a 600 depois do nascimento de Cristo, eles mudaram tantas coisas, né? E depois nós vemos a Igreja Ortodoxa e a Igreja Luterana em 1517, e veja, isso não foi tantos anos atrás, né? São igrejas relativamente recentes, não é? A Igreja Anglicana, a Igreja do João Calvino, principalmente presbiterianos, a Igreja Batista na Europa, por João Smith, 1605, e a Igreja Batista nos Estados Unidos, o Roger Williams, 1639. Veja, isso é recente, não é muito distante no passado. A Igreja Metodista, começado por vários fundadores, mas no ano 1744, também nós vemos a Igreja dos Mormons, que é iniciado por Joseph Smith em 1829. Eu não tenho certeza, mas eu creio que ainda existe em português um filme chamado o livro dos Mormons versus a Bíblia. É um filme que um grupo de ex-mormons escreveram, muito, muito interessante, observando a história, observando tantas coisas, que mostra que é puramente humana, simplesmente. Muitas citações da Bíblia, versão do rei Tiago. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, 1830, iniciado por Helen, eu esqueci o nome dela, Helen Smith, talvez, uma mulher, e junto com William Miller. Estes dois começaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois, pouco tempo depois, a Igreja Testemunho de Jeová, 1872, e a Igreja Pentecostal. Agora, hoje em dia, muitas igrejas estão passando de o que chamamos de igrejas tradicionais para ser igrejas pentecostais, não é? É uma coisa, fenômeno muito interessante, e gostaríamos, nas lições que vamos ver um pouco mais tarde, daqui a umas 2 semanas, sobre
essas igrejas e um pouco de como eles funcionam e para quê. Eu fiz uma lista aqui de igrejas para observar que existe igrejas que uma denominação começa e logo depois dividem por muitas causas, mas principalmente diferença de opiniões, diferença de interpretações, ou talvez só querem poder para si. Talvez só querem fama para si. Ou talvez querem riquezas para si, né? Etc, etc. Como nós estudamos ontem. Mas veja, eu não estou falando nada contra a Igreja Batista. A igreja que eu faço parte também tem a mesma coisa, bem pouco, mas tem também, né? Tem umas quatro ou cinco divisões. Mas a Igreja Batista, por exemplo, tem a Convenção Batista do Sul, o mais antigo, com 13,7 milhões de membros. A Convenção Batista Nacional nos Estados Unidos, 8,4 milhões. A Convenção Batista na Nigéria. Agora, sim, é verdade que eles estão dividindo em locais diferentes, mas o que é interessante é que eles todos têm doutrinas diferentes. Não é apenas por localização. Nós temos a Igreja Batista Brasileira aqui embaixo, 1,8 milhões. E muitos outros igrejas e divisões na Igreja Batista. Eu acho tão interessante quando você vê, por exemplo, a Igreja Católica, já que é muito antiga, tem muitos, e eu ia colocar os exemplos da Igreja Católica, mas tantas e tantas divisões na Igreja Batista. Bem, não sei quantas igrejas existem, né? Alguém me falou, tem tempo, que existe 33.820 igrejas ou denominações diferentes no Brasil, só no Brasil. Eu fico, uau, né? Que vergonha. Lá na África, muitos outros, e aqui nos Estados Unidos, muitos outros, não é? Será que existe a verdade ou não existe a verdade? Né? É muito importante nós estabelecer a resposta dessa pergunta. Por exemplo, qual dessas é a verdade? Batismo pode ser administrado a um bebê, sim ou não? Né? Muitos vão dizer sim, outros vão dizer de jeito nenhum, não é? O cristão deve tomar a ceia uma vez por ano, é isso? Parece que uma igreja toma uma vez por semana, outros uma vez por mês, ou 2 vezes por ano, ou uma vez por semana, não é? Há uma verdade ou não? Não é? Essa é a nossa pergunta. Um homossexual pode ser pastor, né? Uma discussão bravo, não é? Por esses anos, nos Estados Unidos já tem isso há, 20 anos, pelo menos. Existem igrejas cristãs com pastores homossexuais. Eu digo, que vergonha, não é? Mas
é o que existe em nosso mundo hoje. E eu estou dizendo que muitas igrejas diriam, sim, pode, né? Há uma verdade ou não? Essa é a minha pergunta. Existe a verdade ou não existe a verdade? Nós temos que perceber que não pode ser sim e não ao mesmo tempo. Simplesmente não pode. Ou pode ter pastores homossexuais ou não pode. Não pode ser os dois, sim e não. Desculpe, não dá. Há uma verdade. Será que os dois podem ser verdades ao mesmo tempo? De jeito nenhum, não é? De jeito nenhum. Ou a planeta Terra é redondo ou é quadrado. Há uma só verdade, não é? Eu peço permissão, por favor, abre seu microfone ali, seu Idalício, e me responda. Qual é o comprimento desta linha na sua tela? Quantos centímetros? Luizinho, você também, vá. 25. Obrigado, 25. 25, quem mais? Qualquer um pode responder. Qual foi a pergunta, Timóteo? Qual é o comprimento desta linha na sua tela? Ah. 20 centímetros. 20, agora 25. Eu, pessoalmente, vou dizer que é 22,5. Agora, qual é a verdade? É 20 e 25 ao mesmo tempo? A verdade é a minha opinião. 25. Todo mundo fala a mesma coisa, né? A minha opinião é o certo. Esse é justamente o ponto que queremos observar. Só que, porque é a nossa opinião, ou nossa tradição, vivemos a vida toda dizendo que, né, devemos tomar a ceia uma vez por ano, não significa que é assim na Bíblia, não é? Há uma só verdade. Ou é sim, ou é não. Não pode existir sim e não ao mesmo tempo. Não pode. É impossível. Mas cada um de nós sabemos que a nossa opinião é o único certo, não é? E é um pouco difícil, eu sei que é muito difícil, pelo menos para mim, mudar. Ver o que Deus diz na sua palavra e mudar. Aceitar só o que Deus diz. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas há uma só verdade. Como vamos decidir qual é a verdade? Isso prova que alguém não sabe o que é a verdade, mas diz que sabe, declara tal coisa é a verdade. Não, por isso é que é a verdade.
é verdade somente se é assim que Deus diz que é. Pois Deus não minta. Como é importante nós, né, ficar com isso bem fixo em nossas mentes e corações. Alguém está mentindo? Veja o que a Bíblia diz sobre a verdade. Lembramos em João 14, versículo 6, que Jesus, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acho muito intrigante essa declaração, muito forte, muito profundo. Jesus diz, eu sou a verdade. Um pouco mais tarde veremos por que isso é tão importante. Bem, para começar, eu queria dizer, ou perguntar, e pode responder, o que é espírito? Em termos mais gerais possível, o que é espírito? Tem uma ideia? Pode abrir o seu microfone e responder. O que é espírito, em geral? Eu vou dar uma dica, porque vocês não estão respondendo. Espírito é um ser que a gente não podemos ver. Ok? É um ser, nós não podemos ver. Muito bom. Que mais? Um espírito é ok. Que mais é um espírito? É invisível? É um ser? Que mais? Boa noite. Boa noite. Posso responder também? Dar a minha dica também? Por favor. É uma pessoa de Cristo? Ok? Obrigado. Uma pessoa de Cristo. Em termos mais básicos, mais gerais, o que seja espírito bom ou mau, o que é espírito? Que mais é? Uma pessoa de Deus. É uma pessoa, é um ser, sem dúvida. É invisível, sim. Que mais? Vou dar mais uma dica. Um espírito é eterno. Não morre. Não pode morrer. Que mais? O fim das coisas, um espírito é ok. Bem, vamos então deixar Deus responder direto da sua palavra, ok? Um espírito, em 1 João, capítulo 5, versículo 6, ou em algumas versões, versículo 7, diz que o Espírito, falando sobre o Espírito Santo, é a verdade. O Espírito é a verdade. O Espírito Santo, né? É a verdade. Eu observei em João capítulo 8, versículos 40, 45, por aí, Jesus estava falando aos judeus, dizendo, vocês estão querendo me matar por quê? Vocês são endemoniados. Vocês seguem o seu pai.
Satanás, ele é mentiroso e pai da mentira. Satanás, não há nele verdade nenhuma. Ok? Cinco por aí. Satanás é mentira. Mentira. O Espírito Santo é a verdade. Nós achamos muitas vezes que o Espírito Santo é uma coisa muito misteriosa. Não é nada misteriosa. É uma coisa tão dia após dia na nossa vida. Morremos fisicamente, mas nosso espírito, nossa alma, creio que seja nosso corpo espiritual em que mora, habita o espírito de cada um de nós. Cada um de nós temos um corpo, uma alma e um espírito, não é? Nós somos três. Cada um de nós. Nós achamos interessante e difícil de aceitar que Deus, Jesus e o Espírito são três. Não é nada complicado. Nós também somos, não é? O Espírito é a verdade. Se você começa a ver e observar, processar essa realidade, você vai começar a perceber o poder da verdade. Muito interessante. Muito interessante. Nossos corpos físicos morrem, mas nossos pensamentos não. Que sejam boas ou más. Um espírito é simplesmente pensamentos. Simplesmente. Não é nada complicado. Não é nada misteriosa. Um espírito, ou bom ou mau, pensamentos bons ou maus. E nós podemos investigar isso um pouco mais tarde em uma outra lição sobre o trabalho do Espírito Santo na vida do cristão, que vamos estudar mais tarde. Muito interessante mesmo. Eu sei que vai gostar demais quando começamos a perceber, processar essas realidades importantes. Jesus estava orando em João, capítulo 17, como nós sabemos, e nesta oração, Jesus disse aos 12 apóstolos, disse a Deus em oração, né? Santificai os 12 apóstolos na verdade. A sua palavra é a verdade. Agora é muito, muito interessante. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade, não é? A palavra de Deus é a verdade. Bem interessante quando nós começamos a perceber os resultados disso, processando e compreendendo cada vez mais sobre as implicações da verdade e as mentiras. Uau! Isso é tão poderoso, tão poderoso. Verdade vem de Deus, Jesus, o Espírito Santo, porque são a verdade. Nós não podemos esquecer de João capítulo 16, versículo 13, onde diz, quando o Espírito Santo
o Espírito da verdade, novamente Jesus falando somente com os 12 apóstolos. Quando o Espírito Santo, o Espírito da verdade vier, ainda não veio. Quando ele vier, virá no dia de Pentecostes, no primeiro dia da igreja, a verdade virá, não é? A verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Uau! Pois ele não falará por si próprio, por sua própria autoridade, mas tudo que ele ouvir, ele falará, e ele vos declarará as coisas que virão. Graças a Deus por isso. Em Romanos, capítulo 3, versículo 4, diz, de forma alguma, que Deus seja verdadeiro, embora cada um fosse mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em vossas palavras e prevalecereis quando for julgado, condenado. Então, claramente, Deus é a verdade. Mesmo se foi mentira antes, quando ele fala, é a verdade. Simplesmente. Por exemplo, que haja luz. Não havia luz, mas Deus disse que há luz. E ele não mentiu. Pois quando ele falou a luz, e ponto final. Não é? Eu acho muito poderoso a palavra de Deus. Infinito o poder da verdade, a palavra de Deus. Uau! João, capítulo 12, versículos 47 a 50. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois eu não vim julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Uau! As palavras que nós lemos na palavra de Deus, a Bíblia, de capa a capa, na realidade, mas agora principalmente no Novo Testamento, que nós vamos estudar essa lição também. A própria palavra, Jesus diz, as palavras que eu tenho falado vão julgar todos no último dia. As palavras, isso é a verdade, é Jesus, é o Espírito, é Deus. A palavra, Todo-Poderoso. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou dizer o que falar. Eu sei que seu mandamento é a vida eterna. Quer ser salvo, conhecereis a verdade, e a verdade, o que? Vos libertará. Portanto, o que eu digo é exatamente que o Pai me mandou dizer. Não é? É o mesmo. A cabeça manda. Se o Pai dizer para Jesus, ele faz. Ele só faz o que o Pai mandar. É o nosso alvo também, né? Fazer o que Deus manda. Fazer o que Jesus manda. Eu queria deixar tão claro nessa lição, João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Só que no nosso mundo existe
muitas mentiras. Uma igreja dizendo uma coisa, outra igreja dizendo até exatamente o contrário. Os dois não podem ser verdade. Alguém está mentindo. Quem é? Como descobrir? Como podemos achar a verdade no meio de nosso mundo moderno agora, com tantas doutrinas, ventos de doutrinas, de um lado para o outro, nos levando de um extremo para outro extremo? Como vamos achar a verdade? Nesse ponto, nós vamos fazer um pequeno intervalo, ver se tem alguém que tenha perguntas ou comentários, e depois vamos iniciar. Pode abrir o seu microfone, fazer perguntas ou comentários, e depois vamos voltar. Então, você perguntou como vamos achar a verdade. Então, quando a gente está procurando a verdade, quando acha a verdade, acha o Espírito, e o Espírito é a verdade, né? Interessante, né? E eu tenho as minhas tradições, da mesma coisa, da mesma maneira que você tem, não é? Todos nós temos o que eu chamo de nossa bagagem, não é? Meus pais me ensinou muitas coisas. Eu fui na universidade cristã e me ensinou muitas coisas. Eu fui para outro, né, seminário e me ensinou muitas coisas. Fui para outra universidade e me ensinou muitas coisas, não é? Eu quero saber, há uma verdade ou os dois podem ser verdade ao mesmo tempo? Não pode. Eu estou já escrevendo aqui uma lição, já coloquei, se não achar, se não tem a verdade, não tem o Espírito. Isso é impactante, né? Porque o Espírito é a verdade, então isso é impactante. Exatamente. Muito preocupante mesmo. Bem importante mesmo, porque se a verdade é o Espírito, como funciona? Bem, colocando a verdade em nossas cabeças, não é? Nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos são eternos. E nós alimentamos nossos pensamentos perpetuamente. Se paramos de alimentar nossos pensamentos, é porque morremos. Não é? Nós estamos sempre pensando. Estamos pensando em coisas boas ou coisas do diabo, não é? Mais outros comentários ou perguntas? a gente aprender para ensinar, né? Essa aí. Eu, muitas vezes, também ensino para aprender. Eu acho que aprendo mais preparando estudos do que, não é? Escutando as pessoas. Irmão Timóteo,
sobre a situação de muitas das vezes nós tivemos a convicção de nós estarmos fazendo o que é certo. Muitas pessoas que eu vejo, às vezes no curso, até na congregação, de muitos irmãos, de querer ouvir do que gostam, né? E às vezes não se identifica. Uma vez um irmão chegou aqui no comércio e me perguntou se tinha uma congregação que pudesse ele visitar para se identificar com ele. Eu falei, na verdade, você procura uma congregação que, na verdade, se encaixa com a sua vontade. Mas se for uma congregação que vai pregar a verdade, ela não vai lhe agradar, né? Então, Verdade. né? Verdade. Então, muitas das vezes, você tem a ideia de fazer a vontade de Jesus e ele ouvir, né, o que ele gosta. Se ele não ouvir isso, ele não fica. Então, como Jesus fala, que um cego não pode guiar o outro. Então os dois caem no buraco. Então, a ideia é que, muitas das vezes, tem muitas pessoas aí que têm ideia que está seguindo a verdade, né, como o senhor falou, e, na verdade, está na mentira. E essas pessoas podem perder a salvação por o fato de eles acreditar, às vezes, deixa de acreditar na Bíblia para acreditar nos falsos ensinos, né? Exatamente. Escuta, eu não sei se já falei isso, mas pense um pouco comigo. Quando o diabo aparecer, ele aparece como um dragão gigante e vermelho com chifre, com um tridente, não é? Dizendo, venha, siga-me, nós vamos para o inferno para queimar para sempre. Será que alguém vai segui-lo? Ninguém. Ninguém. Como é que Satanás conseguirá capturar a mente das pessoas? Como é que ele vai conseguir qualquer seguidor? Não é? Olhe comigo em 1 Coríntios, se eu consigo achar. 1 Coríntios 11. Ou é 2 Coríntios? Acho que deve ser 2 Coríntios, então. Que fala que Satanás enganou Eva. Exatamente. 11:3. Não. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Portanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Uau! Ele se disfarça como anjo de luz. 15. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. Fingem que são servos, pastores, pregadores, não é? Apóstolos, não é? Como é que Satanás vai conseguir enganar alguém? Ele vai fingir ser a verdade? Mas ele é pai da mentira. Ele é a mentira. Não há verdade nele. Não há verdade nele. João 8. Eu não sei que versículo. 45, por aí. Tão interessante, né? Agora veja comigo.
nessa próxima lição, que é um pouco grande, eu vou então começar a quarta lição hoje. É mais ou menos o dobro dessas outras lições, mas é tão importante e interessante. Como criar divisão? Não queremos criar divisão, mas precisamos descobrir como é que pessoas fazem. Nem mesmo fazem de propósito, necessariamente, mas fazem mesmo assim, muito sem querer. Mas também nessa lição queremos ver como podemos achar a unidade. Como podemos achar a verdade? Como podemos achar a unidade no cristianismo? Pois podemos. A verdade existe, não é? Então, nós vemos nessa lição, no mundo atual, há tantas denominações. Alguém me disse, 33.820 só no Brasil, cada uma com as suas doutrinas, as suas práticas diferentes, as suas crenças distintas uma da outra igreja. Até doutrinas, ensinamentos exatamente contrárias a outras igrejas, não é? Um fala em línguas estranhas, outro diz, não falamos em línguas estranhas, não é? Não pode, não deve, né? Qual é a verdade? Não pode ser os dois, não é? Agora, entenda muito bem alguns princípios fundamentais em como interpretar a Bíblia, como usar corretamente, manusear corretamente a palavra de Deus. Veja, por exemplo, uma regra muito importante, bem simples, fundamental, você vai ver que é óbvio, não precisa ser inteligente para entender, que o específico exclui o genérico. Isso é um pouco difícil de entender, mas veja e vai entender fácil. Em Gênesis capítulo 6, verso 14, Deus mandou Noé a construir uma arca de madeira de cipreste. Quando Deus fala um mandamento específico, cipreste, isso exclui todos os outros madeiras, não é? Não pode usar maçaranduba, não é? Não pode usar pinho. Não pode usar outra madeira. Eu não sei nem o que é cipreste, mas é uma madeira que Noé sabia. Eu não conheço. Mas madeira de cipreste, isso exclui todos os outros. Quando Deus manda, tem um mandamento específico, isso exclui todos os genéricos, os outros, não é? E Deus manda, muitas vezes, especificamente. Que bom! Assim, nós não temos dificuldade em saber o que Ele quer, não é? Por exemplo, quando tomamos a ceia, nós usamos pães sem fermento e suco de uva, pois é isso que Deus nos mandou, não é? Por isso nós não usamos feijão e Coca-Cola, não é? Pois Deus mandou especificamente o que devemos usar na ceia. Simplesmente. Não estamos procurando ser rebelde contra Deus, não é? Muito pelo contrário, nós estamos simplesmente querendo pôr em prática o que Deus manda, não é? Número 2. Isso é tão importante, não é tão importante. Nós temos que ler, estudar a Bíblia de dentro para fora.
não de fora para dentro. Sim, parece complicado, mas não é. Os imaturos vão para a Bíblia e vão procurando na Bíblia como justificar o que ele pratica, não é? Ele não está procurando na Bíblia o que praticar, ele está procurando defender o que ele pratica. É o contrário, não é? Ele está tentando forçar a Bíblia dizer o que ele faz. É o contrário. Nós temos que ir para a Bíblia para descobrir o que é que nós cremos ou não cremos, ou devemos praticar, não é? Nós não usamos de jeito nenhum a Bíblia para defender o que já pensamos ou cremos, defender as nossas tradições, a nossa bagagem, né? Eu tenho muita bagagem, você tem muita bagagem, todos nós temos, não é? A nossa vida inteira estamos aprendendo, e nós temos as nossas tradições, temos praticado tal coisa vez após vez por muitos anos, e não estamos indo para a Bíblia para forçar a Bíblia nos defender. Eu estava falando com um guarda do apartamento onde morávamos na Bahia, na Princesa Isabel, na Avenida Princesa Isabel. E ele abriu a Bíblia para provar que a sua religião, candomblé, é a religião verdadeira. Você pode entender os males de ler a Bíblia de me perdoe, eu esqueci de ligar meu computador na energia e vejo os resultados. Ok. Já estamos vendo novamente a lição? Número 3. Talvez o mais crítico, mais mal usado, não é? Erro número 1, eu acho. Mateus capítulo 18, versículo 20, diz: onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio deles, não é? Nós usamos essa passagem tão fora do seu contexto. Ele não está falando o que nós geralmente estamos querendo dizer. Pois quem são estes 2 ou 3? Não paramos para examinar o contexto bíblico para ver o que está dizendo. Veja o contexto. Leia os versículos antes ou versículos depois para entender o que está acontecendo. Precisamos saber quem são estes 2 ou 3 neste contexto. Mateus 18, 15 a 17. Se seu irmão pecar contra ti, que não está no original, vá, conversa com ele sobre o pecado que ele cometeu. Se ele não aceitar, leva 1 ou 2 pessoas com você para que os fatos podem ser confirmados, não é? A Bíblia fala do início até o fim sobre é necessário 2 ou 3 pessoas para confirmar os fatos, não é?
Não queremos condenar pessoas, mas nós queremos que pessoas sejam salvas, não é? Então, nesse contexto, nós estamos falando sobre uma pessoa que está pecando e nós estamos repreendendo, ele não aceitou, depois então nós levamos uma ou duas outras pessoas para confirmar essa acusação, para não falsamente condenar, repreender uma pessoa. Então, acho que eu pulei. Não, é isso mesmo. Então, muitas vezes usamos versículos tão fora do contexto. Escuta, se você estiver disposto a torcer o significado original da Bíblia, você pode ensinar o que você bem quiser. Mas, se você estuda o contexto para entender o que é que eles estão falando, não é? Qual é o assunto, não vai poder torcer mais a palavra. Provavelmente o erro mais comum é tirar versículos fora do seu contexto, obrigando os versículos a dizer o que você quer que eles digam. Mas isso é desonestidade, puramente desonestidade. Talvez alguém possa fazer sem querer, mas João 14, versículo 26, Jesus falando com os 12 apóstolos, dizendo: o Espírito Santo, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Só os apóstolos sabiam como deveria ser a igreja. Só os apóstolos podiam dizer como deveria ser a igreja, mas ninguém sabia, não é? Jesus deu toda a verdade somente aos 12 apóstolos e mais ninguém. Não podemos saber como deve ser a igreja sem saber o que Jesus falou e o que os apóstolos falaram, não é? Nós vamos parar aqui e ver se podemos continuar, terminar essa parte do nosso estudo na lição amanhã. Estou ansioso para ver esses ensinamentos e o que essas coisas vão fazer na sua mente, no seu coração. O Espírito Santo age em nossas mentes, trabalha em nossas mentes para o bem, ou o espírito do mal, o mentiroso, o enganador, ele quer também entrar e te ensinar muitas coisas. Eu espero que essa lição tenha sido útil, interessante, e que amanhã voltará para a última dessas deixa a Bíblia falar. Nós estamos ansiosos para ver se isso pode ser útil e edificante para cada um de vocês. Se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, abrir seu microfone e fazer. Também, se quiser fazer um pedido de oração, pode fazer. Eu vou pedir para Luizinho se preparar para orar no fim, e vamos ver se vocês têm
perguntas, comentários ou pedidos de oração. Pode ficar à vontade.